Mais uma vez, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, para quem nunca me viu, meu nome é Norberto Pimentel, sou um dos pastores aqui na igreja e tenho a honra, tenho o privilégio de compartilhar uma porção da palavra de Deus para nós nesta oportunidade. Agradeço o pessoal. Para quem já me viu pregar, sabe que às vezes eu faço uso disso, enfim. Mas, sendo bem direto e bem franco, porque o tempo é curto hoje, ainda mais que nós teremos a celebração tão especial de batismos, nós estamos numa série muito importante, que você já deve ter visto atrás de mim aqui, né? O tema está aí, construindo o presente, dentro de uma série chamada Projeto Família. E no nosso último domingo passado, tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Felipe falando a respeito de planejando ou pensando o futuro. E nessa oportunidade, o pastor Felipe falou de dois momentos e dois movimentos muito importantes na vida das pessoas para a construção do seu relacionamento. E eu queria saber isso, o pessoal que está hoje, principalmente os jovens e adolescentes, prestar atenção, e alguém poderia ir lá da bancada lá de trás me dizer, o que foi falado domingo passado? Namoro e... Valeu, obrigado. Tem um ali que está doido para casar e já falou logo, noivado! E é isso aí, namoro e noivado, são passos importantes. E eu queria corroborar, eu queria reforçar o que o pastor Felipe falou no domingo passado, que esse é um momento muito importante. Então, jovens, adolescentes, vocês que estão trilhando e começando a vida, namoro e noivado é coisa séria. Namoro não é brincadeira, namoro não é passatempo. O que nós pudemos aprender domingo passado é que namorar é conhecer, é estreitar os laços de amizade, é se aproximar para entender se aquela pessoa, se aquele rapaz, se aquela moça é realmente quem Deus quer que nós tenhamos um compromisso mais sério e trilhemos toda uma vida juntos. E eu quero dizer, usando a minha experiência pessoal, pastor Felipe, desculpa pastor, mas o seu exemplo não foi muito bom não, você começou a namorar muito cedo, né? Eu comecei, eu acho que um pouquinho mais velho do que ele, mas namorei uma jovem e aquilo ali, quando ela desmanchou rapidamente comigo, foi tão ruim, eu fiquei mal, minhas notas caíram na escola, irmã Cláudia, fiquei sem comer, não tinha apetite, emagreci, foi, sabe, um turbilhão. E quando fui orar a Deus, Senhor, mas o que aconteceu? Eu fui ensinado a quando namorar realmente para com pretensão de casar e tal. Deus, acalma seu coração. Espera que tenha um tempo certo para todas as coisas e aguarde a sua Rebeca, ela vai chegar. E eu comecei a namorar, minha primeira namorada tinha de 15 para 16 anos. Aí eu pensei, poxa pastor, mas aí eu fiquei dos 16 anos, quando tive essa experiência rápida de namoro, até os 26 anos esperando a minha Rebeca. E eu não me arrependo nem um dia dessa espera, porque eu tenho a certeza absoluta que foi Deus conduzindo a minha vida, Deus conduzindo a minha história, para que eu tivesse hoje com a pessoa que Ele escolheu para mim. E a minha esposa está ali, dá um tchauzinho, não fica com vergonha não. Esse ano a gente completa 20 anos de casado, e ela é bênção na minha vida, ela é graça do Senhor para comigo. Então, não tenham pressa, jovens e adolescentes. Desfrutem a sua juventude, desfrutem esse momento para estudar, para passear, para curtir, enfim. Esperem que haverá o tempo oportuno e Deus vai mostrar de forma clara, de forma inequívoca, qual é o tempo de vocês para essa questão do relacionamento, tá ok? E, seguindo naturalmente, se a gente estava planejando, agora construindo o presente, a gente vai falar sobre casamento. E casamento é algo muito sério, é algo muito especial, ele é projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Mas antes de eu entrar propriamente no que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu não sei se você recebeu, quando você entrou, um formuláriozinho. Ele tem algumas linhas, de um lado está escrito meu projeto, tem algumas linhas, do lado oposto, projeto de Deus. Se você não recebeu na entrada, eu vou pedir para você levantar a mão e o pessoal do acolhimento vai chegar até você e vai entregar. Se você já recebeu, o que nós queremos incentivá-lo é que no lado meu projeto, você escreva o que você pensa sobre casamento. Para você, o que é casar? O que significa viver uma vida a dois? E no lado
de trás, o projeto de Deus, à medida que você for ouvindo o que for sendo explanado, você vai entendendo, opa, Deus espera isso de mim, como marido, como esposa. Deus tem esse fundamento para o casamento. E depois você vai fazer um exercício durante a semana, pegar esse papel e confrontar esses lados. Será que aquilo que eu escrevi e aquilo que a Bíblia fala combinam? Será que as expectativas, os valores que eu tenho e cultivo a respeito do casamento estão alinhados com o que Deus falou? Ou será que quando você olha o que você escreveu e o que a Bíblia fala, elas estão diametralmente opostas? Seja qual for o resultado, é a oportunidade de Deus para a sua vida, para glorificá-lo, para honrá-lo por tudo aquilo que você tem feito e persevere e continue, ou se houver discrepâncias, é momento de reflexão. Então eu incentivo a você e quero dar um tempo para que você escreva agora no lado do meu projeto, aquilo que você pensa, aquilo que você entende, quais são os seus valores, quais são as suas convicções a respeito do casamento. Se você não quiser escrever no papelzinho, não tem problema. Você tem o seu telefone aí também, dá para fazer nas notas também, se você é mais tecnológico. Mas eu queria dar 1 minuto para que você parasse, refletisse e fizesse esse pequeno exercício. Bem, vamos prosseguindo, e quando eu estava me preparando para essa reflexão, eu entendi de Deus tentar enxergar como é que está a situação dos casamentos no Brasil. Pelo menos os dados que a gente tem estatisticamente falando, como é que está a saúde da família brasileira? E confesso aos queridos que eu me assustei imensamente com o que eu percebi. E eu trouxe pelo menos alguns para mostrar para os irmãos, para que vocês possam entender em que grau de comprometimento ou de entendimento com a família e com os casamentos nós estamos hoje em nosso país, e que eu e você, Igreja do Senhor, nós somos chamados a ser resposta para transformar essa realidade. Enfim, algumas informações sobre casamento no Brasil. Primeira, tendência de queda nos casamentos formais. De 2015 para cá, o número de casamento civil caiu de forma contínua. Na época do pós-pandemia, em 2021, a gente teve um pequeno aumento, mas isso voltou a cair a partir de 2023. E em 2023 nós tivemos casamentos oficiais registrados 940 mil. Somos 215 milhões de habitantes. 940 mil casamentos, eu acho que é um número pequeno. E esse número expressa uma queda em relação ao ano anterior, e o ano anterior também tem queda em relação ao ano anterior. Isso nos traz um alerta para entender que a banalização do casamento reflete uma crise na nossa sociedade. Muitos não enxergam que o casamento é uma aliança, mas o veem apenas como um contrato social ou uma conveniência afetiva. O segundo ponto que me chamou a atenção foi o aumento no número de divórcios. Em 2023, o Brasil registrou 440 mil divórcios. E aí, se a gente compara com os números anteriores de casamentos, praticamente metade das pessoas, a metade do valor do número que casaram se divorciou. E aí a gente percebe também um incremento de mais ou menos 5% em relação ao ano anterior. Então, o que a gente vem percebendo, os casamentos diminuindo, os divórcios aumentando cada vez mais. E aí me veio a preocupação, será que eu consigo achar os dados referentes a nós como evangélicos, como Igreja de Jesus? Não é possível, né? Se o mundo está com esses valores do casamento, os divórcios estão aumentando lá fora, acredito que em nossos arraiais as coisas estejam um pouco melhor, e para mim a decepção não.
O mesmo índice de separação que a gente encontra fora da igreja, infelizmente, tem assolado as nossas igrejas. A comunidade evangélica também tem apresentado um índice de praticamente 50% de divórcios em relação ao número de casamentos. Terceiro aspecto que eu achei bem interessante, casamento tardio. Em 1974, as mulheres se casavam com 23 anos em média, e os homens com 27. O que a gente percebe que as pessoas estão adiando o casamento para investir em si mesmos. O eu, as minhas realizações, os meus sonhos, os meus projetos são mais importantes do que até constituir uma família. Isso pode ficar para depois. Eu quero satisfazer tudo que eu penso, tudo que eu planejo para a minha vida. Eu quero alcançar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Depois, a gente vê o que vai dar. Por fim, duração média dos casamentos estagnadas. Em 2023, a média de duração dos casamentos era de 13,8 anos. E quando fui olhar a série histórica, poucas mudanças em termos de longevidade conjugal, a gente percebeu sugerindo que a estrutura das relações não tem amadurecido com o tempo. E provavelmente você já se deparou com algum familiar, algum amigo, algum colega de trabalho que incrementa ou que dá base a essas estatísticas. E às vezes, mais triste ainda, você faz parte dessas estatísticas. Mas a boa notícia é que nós não estamos fadados a termos essas estatísticas como arautos da ruína ou da desgraça do casamento e da família, mas há poder nessa palavra que pode transformar a minha vida, a sua vida. Há poder nessa palavra, ensinamentos eternos, princípios e valores eternos, que têm condição plena e total de transformar a minha realidade, a minha história e a sua história. E é a partir do que está escrito nessa palavra que eu quero apresentar para os queridos hoje 4 fundamentos que podem transformar a situação da minha casa, o meu casamento. E vocês que ainda não são casados, prestem atenção, porque esses mesmos valores e princípios são válidos para vocês, que dentro em breve irão casar, para que vocês absorvam, aprendam e consigam trilhar no plano e no projeto de Deus para as nossas famílias. Então eu convido a você nessa hora a se colocar de pé, juntamente comigo, e vamos ler o texto base da nossa reflexão, na realidade 2 textos. O primeiro se encontra em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis. Leremos os versos de 18 a 25. Depois leremos o Salmo de número 127. Primeiro, Gênesis 2, 18 a 25. Nós vamos ler de forma responsiva, ou seja, eu vou ler os versos pares e os queridos lerão os versos ímpares. Vamos junto aí, projeção? Gênesis 2, 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, através do autor de Gênesis: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e deixou espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só.
Agora a gente vai navegar lá para o meio da Bíblia, Salmo 127. Se você está lendo na sua Bíblia, vai comigo. Salmo 127. Quem achou aí, diz amém. Está fraco. Vocês estão lendo no telão, né? Isso não vale não, da próxima vez a gente vai tirar, viu, pastor Felipe, para o povo ler na Bíblia. Mas vamos lá, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim o salmista: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Essa é minha. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Por favor, queiram sentar-se. Como disse, a partir desses dois textos, nós queremos apresentar aos queridos 4 fundamentos que são importantes para que possamos ter casamentos consolidados, casamentos firmes em Cristo Jesus, alicerçados na palavra de Deus e sim, vencer os desafios, vencer as lutas, vencer as dificuldades, as adversidades que surgem a cada dia, isso é fato. O primeiro fundamento, queridos, o casamento é projeto de Deus e em parceria com Deus. Vou repetir, o casamento é projeto de Deus e é feito em parceria com Ele. O livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro das origens, deixa isso muito bem claro, e logo nos primeiros capítulos. Ele diz que Deus olha para o homem, vê que o homem não encontra alguém que lhe corresponda, e Deus fala: epa, podemos aperfeiçoar isso daqui. Deus faz cair um sono sobre Adão e cria a mulher. O casamento, por isso, nós podemos afirmar, queridos, ele não é uma invenção humana, tampouco uma conveniência social. Ela é vontade divina para comunhão e para missão. Casar é cooperar com o plano de Deus, não é só satisfação pessoal, mas é propósito eterno. E Jesus, na sua jornada, no seu ministério entre nós, ele reafirma isso. No Sermão do Monte, ele vai lembrar aos seus ouvintes, dizendo: não está escrito, a lei e os profetas não falam? Deixará, pois, então, o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. O próprio Mestre Jesus, ele reafirma essa origem do casamento. Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua perfeição, ele contempla esse modo que o ser humano deveria se relacionar, esse modo em que o ser humano deveria procriar e dominar e se multiplicar e conquistar a terra. O casamento, ele é, meu querido, minha querida, um projeto de Deus. Não podemos jamais ter dúvidas sobre isso. Homem e mulher, eles foram criados à imagem do Criador, para que as suas vidas e, acima de tudo, o seu relacionamento como homem e mulher, como marido e mulher, manifestassem tal imagem e semelhança nesse relacionamento com Deus glorificado. Quando a gente olha esse primeiro texto de Gênesis, nós vemos algo muito interessante. Deus olha e fala: farei ou far-lhe-ei, numa versão mais antiga, uma o quê? Serva, uma escrava. O que é, gente? Pode ser mais forte. Auxiliadora. O que é legal quando a gente analisa o original desse texto no hebraico é que a palavra usada pelo autor quando escreve auxiliadora ou ajudadora é a palavra Ezer. E aí eu olho meu amigo Ebenezer ou Ebenezer, está ali atrás, e é justamente o mesmo significado. Quando a gente olha lá em Samuel, o texto lá que o profeta fala: Ebenezer, até aqui nos ajudou ou nos auxiliou o Senhor. É exatamente isso. Ezer, ela indica auxílio de alguém que é
igual, correspondente ou superior. E aí já vai a primeira lição. Deus criou o casamento, criou, mas criou pares. Ele criou alguém que corresponda. Ele não criou ninguém para estar acima e outro para estar abaixo. Ele criou para estarmos lado a lado. É fantástico perceber que o livro de Provérbios, me foge agora qual o capítulo e o versículo, mas ele diz: aquele que encontrou uma esposa alcançou misericórdia do Senhor. Achou graça diante do Senhor, porque achou alguém que lhe corresponda, alguém para caminhar junto, alguém para sonhar junto, alguém para aprender e ensinar juntos. Agora, quando a gente junta o texto de Salmos, se a simples percepção e quando a gente olha, fica muito patente que Deus criou essa união entre o homem e a mulher, que nós chamamos de casamento, e a abençoou, nós podemos perceber ainda que esse projeto, ele não é um projeto somente humano. Deus não pegou Adão e Eva, juntou os dois e agora, se vira aí. Já que tem um jardim para vocês aí, pronto. Vocês estão aí, tem tudo que comer, não me perturba, não me enche o saco. Não, Ele não fez isso. Deus se importa comigo, Ele se importa com você. E o salmista vai lembrar: ei, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que o projeto de Deus para o meu casamento e para minha e sua família é um projeto de cooperação, é um projeto de interdependência, é um projeto de auxílio mútuo, onde eu ajudo a minha esposa, minha esposa me ajuda, e nós dois temos o auxílio e a direção divina. Você pode dar um amém? Se trata, queridos, de cooperação, de colaboração, interdependência. Foi dessa forma que Deus criou e resolveu estabelecer as nossas relações. Ele sendo o centro e nós sendo satélites, ajudando, complementando um ao outro, mas sempre tendo Deus no centro de todas as coisas. Mas sabe, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, quando olhamos para o decorrer da história humana, nós percebemos que tamanho foi o estrago que o pecado causou, porque ele deturpou, ele rompeu, ele quebrou essa perfeição e esse alinhamento que Deus estabeleceu. E quando o pecado entra na história humana, essa perfeição se quebra, e aí agora o egoísmo entra, a opressão entra, a subjugação entra, e essas coisas acabam também entrando para dentro da relação humana no matrimônio e causando tanto sofrimento, tanta dor, tanto problema. Mas esse não era o projeto de Deus. Ele quer que nós tenhamos Ele como centro e Ele como referência, Ele como ajudador na construção desse lar. Quando o pecado entra, o foco se torna o eu, o meu, enquanto o nosso e o nós parecem tão distantes. Minha avó não tinha muito estudo, mas uma mulher muito sábia, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e tinha um ditado que ela gostava de falar, e às vezes é isso que a gente vê nos casamentos hoje, sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Que se exploda o outro. Eu quero realizar o meu sonho, eu quero fazer aquele curso, eu quero comprar aquele carro, eu quero ter aquele diploma, eu, e às vezes dentro da relação uma vontade se prevalece, subjuga, e esse não é o modelo. E aí quando a gente começa a entender o quão distante nossos relacionamentos estão do projeto original de Deus, aqueles números que eu mostrei no início começam a fazer mais sentido. Porque o trono da vida e o trono do casal estão eles mesmos assentados. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão.
Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. No trono da nossa casa, no trono da minha vida, ele deve ser o primeiro. Porque quando ele é o primeiro, a paz de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus guiam meus passos, guiam minhas mentes, guiam minhas atitudes, e eu não olho mais para mim, querendo fazer a coisa do meu jeito, do meu tempo, mas eu olho para o meu cônjuge e coloco ele em primeiro lugar. Eu quero servi-lo, eu quero honrá-lo, eu quero amá-lo, porque quando eu faço isso eu manifesto a presença de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus na vida do meu cônjuge, na vida da minha família. Casamento é projeto de Deus, meu querido e minha querida, não se esqueça disso. E Ele tem total e pleno interesse a fazer parte da sua história. E é exatamente por isso que o salmista quer chamar a atenção de seus leitores, porque focamos nossa atenção em nós mesmos. Nós não percebemos que a construção de uma vida a dois não depende exclusivamente de nós, mas sim, nós queremos e devemos, nós precisamos depender dEle. Não são nossas conquistas, habilidades, talentos, bens, conhecimentos que serão as bases para a construção de uma família feliz e bem-sucedida, mas a presença de Deus é o fator principal, fundamental, determinante para que isso ocorra. Às vezes você está sozinho, ou você está sozinho e pensa em algumas situações que viveu em casa, na semana, como é que foi o seu dia, e se indaga por que as coisas não vão bem, por que não está dando certo, por que apesar de tanto esforço, poxa, conforto, despensa cheia, viagens, está tudo, mas por que a coisa não flui? A pergunta talvez esteja aqui: onde está Deus na sua vida? Onde está Deus no seu casamento? Onde Ele está na sua família? Um famoso teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu a respeito do casamento: o casamento é mais que uma decisão privada, é uma vocação dada por Deus diante dele e para ele, e é isso. É por Ele, para que através das nossas vidas como casal ou como casais, a imagem e semelhança de Deus seja manifesta às pessoas. Segundo fundamento: casamento é aliança e Casamento é aliança e complementaridade. É isso aí, casamento é aliança e complementaridade. O texto de Gênesis 21, 24 vai descrever o processo. Como Deus cria a mulher e o homem, se deleita quando vê aquela bela obra de Deus criada. E se você não sabia, tem uma curiosidade bíblica. O primeiro poema de um ser humano está aí. Finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu imagino a alegria de Adão quando olha e vê que não era um leão, que não era um urso, que não era uma zebra, mas era alguém que ele olhava e se enxergava: uau, é alguém que parece comigo, é alguém que entende o que eu falo. Casamento é aliança e complementaridade. Mas aí eu fiquei pensando, o que é aliança? Nesse mundo que vivemos, em que valores estão tão distorcidos e que a gente olha esse quadro tão triste dos casamentos, o que é aliança? Alguém saberia dizer aí? Vamos lá. Aliança. Não é esse anel aqui, gente. Isso aqui simboliza, isso aqui não é aliança. Isso aqui é um anel. Mas vamos lá. Alguém nesse setor aqui? Nesses dois? Pacto. Alguém falou? Acordo. Tá. Compromisso. Vamos ver aqui esse setor do meio aqui. Vamos lá, gente. O pessoal aqui do meio. Aliança. União. Tá, tem a ver. Setor mais do lado aqui, vocês não estão esquecidos, não estão sozinhos, isolados. Por favor, aliança. Lealdade, compromisso. Opa! Compromisso, muito bom, Davizão. É isso aí. Aí eu fui pesquisar o que acontece, porque hoje o que a gente percebe é que as pessoas estão confundindo a aliança com contrato. E a gente foi
tentar entender o que é contrato e o que é aliança. Por favor, vamos colocar o quadro para o pessoal dar uma olhada. Contrato. Normalmente, você vai ter o direito civil, as leis que regem o relacionamento das pessoas, mas as pessoas vão fazer contrato porque é um interesse mútuo. Porque eu quero alguma coisa e você também quer alguma coisa, e às vezes aquilo que eu tenho você quer e aquilo que você tem eu quero, então vamos lá, vamos fazer um acordo, vamos fazer um contrato. Mútuo interesse. Aliança. Compromisso relacional diante de Deus. Qual a natureza de um contrato? Ele é condicional. Se você fizer, eu faço. Tanto que quando a gente assina um contrato, seja ele de que natureza for, sempre tem as partes, né? A contratada e a contratante. E nas cláusulas do contrato vai estar dizendo o que cada parte deve fazer. Se uma das partes não faz, meu caro SUS, aí entra o trabalho dele, advogado, vai fazer e ajudar uma das partes a receber o seu direito, a sua indenização, ou enfim, aquilo que era para ela ter recebido e não recebeu. Quando eu falo de aliança, ela é incondicional. Mesmo com falhas, ela persiste. E graças a Deus, porque eu não sou perfeito, a aliança de Jesus com o sangue dele para que eu fosse uma nova criatura, eu posso ver a luz. Duração, normalmente um contrato ele é temporário, ou até que uma parte desse contrato quebre os termos. Quando eu faço uma aliança, ela é permanente, e normalmente ela vai durar até a morte. Qual o propósito de um contrato? É a proteção de interesse das partes ou das pessoas. Quando eu trato com aliança, eu estou falando de doação mútua e glória de Deus. Quando se quebra um contrato, ele é rompido judicialmente ou às vezes não, mas enfim, vai ter as consequências, como eu disse aqui, uma parte provavelmente vai acionar a justiça para ter seus direitos garantidos. Quando uma aliança é rompida, algo sagrado é violado e exige arrependimento e restauração. Normalmente no contrato são envolvidas duas partes humanas. Quando eu trato de aliança, duas partes diante de Deus. A formalização de um contrato, agora a gente está na era digital, mas até um tempo bem recente, através de um papel. Quando eu falo de aliança, a formalização é sangue. Sabe, queridos, lamentavelmente, até entre nós, a gente perdeu essa noção do que é aliança e do que é contrato. E, infelizmente, temos vivido nossos relacionamentos como se eles fossem contratos, onde a coisa só anda e ela só é boa quando o meu interesse é satisfeito. E certa feita, conversando com um irmão da igreja que aconselha casais, ele falou uma experiência muito triste de um casal que ele acompanhou e que aconselhou em determinado momento, de famílias muito bem sucedidas financeiramente, o garoto muito bem também academicamente, fora, viajando pela Europa, foram lá para o, como é que é aquele lugar lá na Maldivas e não sei o quê, coisa de filme. Voltaram, chegaram de viagem, segunda-feira o menino vai trabalhar, quando ele volta, ele vê a mala de viagem dele no mesmo lugar onde estava, não foi desfeita, as roupas sujas não foram lavadas e tal, ele pergunta para a recém-casada esposa, por que minha mala está assim? Ela falou, a roupa é sua, você que se vire. Ah, eu que me viro? Então tá bom. Então, a chave da casa está aqui, tchau e... O casamento acabou por causa de uma mala de viagem. Contrato ou aliança? O que temos vivido? O que temos buscado? O casamento é projeto de Deus, é aliança. Ele quer estar no meio, Ele quer sustentar. Ele quer ser aquele que conduz a minha vida e a sua vida. O que é mais interessante
texto de Gênesis que eu falo, é quando o autor de Gênesis vai falar que o homem se une à sua mulher, ele usa um verbo no hebraico que implica apego duradouro como cola forte, algo que não se desfaz, algo que não se rompe. Essa é a intenção de Deus ao anunciar o casamento, e Ele não está alheio, e isso a gente pode ver lá em Malaquias 2,14, o profeta denuncia maridos infiéis, e Deus se declara testemunha da aliança conjugal, revelando que o casamento não é só entre duas pessoas, mas entre três, homem, mulher e Deus, e diz assim o texto de Malaquias, e vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a sua mulher, entre você e a mulher da sua mocidade, me desculpe, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Por sua vez, o apóstolo Paulo afirma que o casamento é a imagem da aliança entre Cristo e a sua igreja, uma aliança sacrificial, redentora, perseverante e incondicional. Quando olhamos para o que o apóstolo Paulo escreve, um tratado sobre o relacionamento homem e mulher em Efésios 5, do 21 até o 32, nós podemos ver ele dando instruções claras aos maridos e às esposas. E o que eu quero destacar para vocês, logo o primeiro versículo, não vou ler tudo, por favor, coloque o texto. Olha só, a gente às vezes vê, vou subir aqui para ressaltar. 21, o que está escrito, queridos? De novo, sujeitem-se uns. Entendem que há uma reciprocidade uns aos outros. Paulo, para tentar ser mais didático, ele vai falar, então vamos começar. Mulheres, o que vocês têm que fazer? Sujeitem-se aos seus maridos, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E aí, a maridada que está aqui, já dá a cutucada. Ouviu aí o que o pastor falou? Quem manda lá em casa sou, lê do engano, quem manda são elas, é melhor você assumir isso o mais rápido. Mas você é a autoridade, você é o cabeça do lar. Como eu disse, a mulher foi tirada da costela e ela é auxiliadora. Esse texto não dá base nenhuma para a mulher ser subjugada ou estar numa posição servil de humilhação e de menosprezo. Não. E Paulo continua e ele vai dizer mais à frente, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou. O padrão é ele. Quantos pais e mães nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão aí só para eu ter uma ideia. Ok, pode baixar. Quantos de vocês dariam a vida pelos filhos de vocês? Levanta a mão. Todo mundo. Agora não levanta a mão. Quantos de vocês dariam a vida de vocês pelo seu cônjuge? Não levanta, eu não quero constranger ninguém não. Pensa só aí, um vai dar uma olhada para o outro, e aí, o que você faria? Esse é o padrão de Deus, padrão de aliança, de complementaridade, de cumplicidade, de vida a dois, de companheiros numa jornada. O que eu acho interessante é que contrato é baseado na lei dos homens, a aliança é baseada no caráter de Deus. O mundo muitas vezes trata o casamento como um contrato, Deus o trata como aliança. Por isso, enquanto o mundo abandona ao primeiro defeito, Deus nos ensina a consertar, a perdoar, a permanecer. É fácil, gente? Não, não é. Não é. Mas é possível, se a gente como salmista entender que não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é dependendo de Deus e chamando Ele para andar comigo, para caminhar comigo. Minha mulher é bênção, é um presente de Deus. Mas como todas as mulheres naqueles ciclos hormonais, tem dia que é difícil. Ela está rindo ali, ela sabe. Pastor, mas você passa por isso? Passo. Eu sou homem, sou casado igual a muitos de vocês. Somos carentes da graça de Deus para nos ajudar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E tem uma expressão que eu achei bem interessante de Matthew Henry, que é um estudioso da Bíblia, um teólogo, um apologeta, e ele diz o seguinte, aí todo mundo vai tirar, deixa eu sair da frente aqui para vocês tirarem foto. Vamos lá, a mulherada vai vibrar agora, ó. Vamos lá. Deus não tirou Eva da cabeça de Adão
para que ela o dominasse, nem de seus pés para que ele a pisasse, mas de seu lado para que fosse igual, de debaixo de seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. Quando ele escreveu isso, a esposa dele falou assim: ó, você depositou pra caramba aí. Então, meu caro, olha para sua esposa agora, recita Mateu Henry para ela, vai? Vou dar uma deixa para você. Você não é da cabeça para estar acima, também do meu pé para estar debaixo, mas você veio da costela, debaixo do braço, para ser cuidada, protegida e amada. Tá bom? Amém. Bem, vamos caminhando. Queridos, casamento é uma parceria. Cada um contribui com seus dons, com seus talentos, com as suas aptidões, com as suas capacidades. Não é disputa, é mutualidade. Homens e mulheres exercem papéis distintos, mas que se complementam e são essenciais para o desenvolvimento sadio do relacionamento e da família. O homem normalmente vai ser quem dá a direção, estabelece limites e segurança. A mulher é responsável pelos vínculos, pela nutrição, pela organização, e ambos são responsáveis no lar pela afetividade, o companheirismo, a identidade, o relacionamento e a sexualidade. Por fim, o versículo 24 também nos apresenta lições preciosas a respeito do casamento. Ele diz que, por isso, deixa pai e mãe, o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Queridos, é necessário uma ruptura que é saudável no casamento. E muitos casais sofrem porque, de alguma forma, ou de um lado ou de outro, essa ruptura não aconteceu. E aí as interferências de pais e mães, de ambos os lados, começam a minar o relacionamento do casal. Aí começam a surgir as famosas desavenças, intrigas e às vezes brigas entre genros e sogras, noras e sogras e sogros, porque não houve sabedoria da nossa parte em entender isso e estabelecer esse limite. Isso quer dizer então que agora eu não vou falar mais com meus pais, vou desrespeitar? Não, de forma alguma. Eu respeito meus pais, os amo, os considero, os honro, mas na minha casa sou eu e minha esposa que vamos decidir o que vai acontecer. Somos nós que vamos construir a nossa história, sim, respeitando e honrando o legado que recebemos deles, mas agora construindo a nossa história. E é muito comum, quando a gente vai falar com casais que vão se casar, dar esse exemplo, e ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Eu fui criado com valores, eu tenho uma mala, um baú que eu trago comigo, minha esposa tem a dela, e na hora que a gente se casa, a Bíblia fala que a gente se torna um. A gente vai ter que construir o nosso baú agora, a nossa mala, e não dá para você botar tudo que você tinha e era e fazia aqui na sua casa e nem tampouco o seu cônjuge. Então a gente vai ter que construir, entender e firmar a nossa identidade como casal. Eu já perdi muito no meu sotaque, mas vocês veem que eu não sou daqui de Brasília. Eu sou fluminense, nasci no estado do Rio. Como todo bom fluminense, e perto da praia, quando eu ia para a praia, quanto tempo vocês acham que eu ficava na praia? 1 horinha, tá bom, afinal de contas ela está todo dia ali. Minha esposa brasiliense da gema, quando ela ia para a praia, ela queria ficar o quê? Quem aí fica o dia inteiro aí na praia? Olha lá, quase todo mundo, né? Enfim, lua de mel, esse fluminense com aquela brasiliense, Maceió. A alegria. Chegamos no hotel, check-in, vamos para a praia. Estamos sentadinhos lá, na barraquinha lá do hotel, aguinha de coco, água, mar, tal, não sei o quê, pede um petisco, tal. Deu 2 horas de praia. Eu chamo minha esposa de Inha, né? Inha, vamos almoçar e tal. Ela, o quê? A gente chegou agora, você já quer ir embora? Eu falei, não, mas a gente já está 2 horas na praia. A gente vai ficar 7 dias aqui, amanhã tem mais. Ela, não, lá em casa, a gente quando vai à praia fica o dia todo.
conversamos a respeito e chegamos ao nosso padrão de praia. Quando a gente vai para a praia hoje, a gente fica o dia todo. Dúvidas a esse respeito? Ficamos o dia todo. Mas, nesse exemplo simples, queridos, eu quero mostrar que são vocês, sem interferência alheia, sem alguém mandando e dizendo que vocês vão construir o que é a identidade do lar de vocês. E por conta da gente pecar nisso, a gente sofre. E é importante que essa ruptura seja de forma saudável, de forma madura, né, mostrando uma maturidade emocional, uma independência. E sim, seus pais estarão sempre por perto, querendo dar suporte, apoio, né, e é bem-vindo. Mas é necessário que você, como casal, entenda que o casamento se trata de você e da sua esposa. Amém? Fundamento 3, para a gente caminhar para o final. Casamento é a base para a continuidade familiar. Logo em Gênesis 1:28, Deus, um dos relatos, do primeiro relato da criação, e depois a partir de Gênesis 2 a gente tem mais um detalhamento, Deus vai dizer para o homem: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. É fato, há uma ordem, há uma determinação, um propósito de Deus para que o casamento seja o meio pelo qual as gerações... É uma viagem a dois. Deus vai guiando, mas é você e seu marido. E outro problema que a gente enfrenta é quando o casal ele não consegue equilibrar ou entender isso e começa a dedicar mais atenção aos filhos do que ao seu próprio relacionamento. E aí, um dia, os filhos vão embora. É fato, eles vão embora. Na minha família, tanto eu quanto meu irmão saímos muito cedo. Eu fui para a Academia da Força Aérea, com 16 anos de idade. Meu irmão foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas no ano seguinte. Meus pais, muito cedo, ficaram os dois sozinhos. E aí, se o casal ele não se organiza, se ele não tem intencionalidade em manter essa chama acesa, o relacionamento, do cuidado um com o outro, do tempo um com o outro, quando os filhos forem embora, sabe o que vai acontecer? Crise. Porque vão olhar um para o outro e vão se ver estranhos. Porque devotaram tanto tempo e energia aos filhos que esqueceram de cuidar do seu próprio relacionamento. Então, meus filhos, meus queridos, os filhos são herança do Senhor, são presente de Deus? São. Mas o casamento é uma viagem, começa com dois e ele termina com dois. Seja até Cristo voltar ou até um dos cônjuges partir, enfim, mas é uma viagem a dois, isso é importante. É preciso entender que seus filhos também não são seus, eles são do Senhor. E Ele tem um propósito especial e particular para eles, para essas crianças, e quer a sua participação nesse processo. O Salmo 127, versos 3 e 5 diz que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E Ele compara os filhos a flechas. Então, meus queridos, saibam que seus filhos vão ficar um tempo com você. E o propósito de Deus na sua vida, ao dá-los a você, é que você seja diligente para prepará-los para serem lançados, para cumprir o propósito de Deus. Eu fiquei pensando por que Deus colocou flecha. Por que não uma espada? Mas aí depois eu pensei, eu acho que não, porque a espada, às vezes alguns pais vão querer ficar com ela e manipulando, né? Não, você faz aqui, vai para cá, vai para lá. Não, a flecha, meu querido, depois que lançou, já foi. Alguns de nós, e eu me incluo nisso, estamos na fase de preparar nossas flechas. Então lá, Lucas com 12 anos, Júlia com 8 anos de idade, e a gente está lá preparando. Hoje em dia, se você quiser atirar uma flecha, você vai numa loja esportiva e acha. Nesse tempo aqui não tinha isso não. A pessoa tinha que achar uma madeira boa, pegar a madeira, preparar a madeira, corta a madeira, lixa a madeira, prepara a flecha, prepara a ponta da flecha, prepara a cauda. Dá trabalho para fazer uma boa flecha. Mas quando você prepara uma boa flecha, você tem certeza que quando você tem uma direção e um alvo, ela vai chegar lá. E você, homem, você, mulher, você, marido, você, esposa, você é chamado por Deus a cuidar da sua flecha.
sabendo que eles vão ficar com você um tempo, a sua aljava vai estar abastecida, mas vai chegar o dia em que você vai precisar dispará-los. Que você faça isso para a honra e glória do Senhor, buscando em Deus entendimento e sabedoria para prepará-los, para educá-los, para mostrar os valores do reino, para que sejam homens e mulheres de Deus na sua geração. Por fim, casamento é um espaço de graça e propósito. Versículo 25, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É isso mesmo que você leu. Pastor, a Bíblia estava como estava nu. Estava. Deus criou a intimidade sexual. Deus criou o relacionamento sexual e não há motivo algum para a gente se envergonhar disso. O medo e a vergonha sobre esse aspecto surgem quando o homem peca. E aí, quando ele percebe a sua nudez, ele se esconde de Deus. E Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Eu me escondi porque tive medo, tive vergonha, porque estava... E Deus pergunta para ele: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto? O pecado transtorna a perfeição daquilo que Deus criou e corrompe aquilo que Deus criou. E infelizmente, algo bom, bênção que Deus criou para a vida do homem e da mulher, hoje é um dos motivos de muito pecado, de decadência moral, a sexualidade. Ela, quando praticada no padrão de Deus, nos moldes e nos limites que Deus estabeleceu, ela é bênção na vida do casal, ela é bênção para a minha vida, é bênção para a sua vida, é bênção para a minha família, é bênção para a sua família. Mas quando nos desviamos daquilo que Deus estabeleceu, aí o problema vem, aí a crise vem, aí as consequências são profundas. Provérbios 5, 15 e 19, se você nunca leu, olha só que legal. Beba a água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude, ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Amém? Pastor, a Bíblia fala. E se você quiser ver algumas coisas mais apimentadas, o casamento, ele não é sustentado pelo sexo, é sustentado por Deus. Mas a vida sexual é um papel importante, ela tem uma parte importante. Paulo vai falar mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Preciso desenhar, gente? Consegue entender que faz parte? O apóstolo Paulo vai falar: ei, não prive um ao outro desse relacionamento, é necessário, é importante. E entendam que o seu corpo não é só seu, ele é do seu marido, e marido, o seu corpo não é só seu, ele é da sua esposa também. Hebreus vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, meu querido, minha querida, aproveite essa parte que Deus deu. Aproveite, porque é bom. E quando Ele criou o homem, acaba de criar, Ele fala que não é só bom, é muito bom. Mas saiba que há padrões, há limites, há o jeito de Deus de a gente desfrutar do sexo, da intimidade física nos nossos relacionamentos. De outro modo, a gente também pode entender essa nudez do primeiro casal como transparência. Ser quem realmente somos, sem máscaras, sem barreiras. O casamento deve ser espaço seguro para vulnerabilidade, crescimento e restauração.
No casamento devemos cultivar um ambiente onde não haja medo de ser quem somos. Isso é fácil? Não, mas é possível. É fruto de uma construção diária e intencional. Por fim, a palavra vai dizer lá em Salmos que é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Mais uma vez, meu querido, minha querida, não é sobre a sua capacidade, não é sobre os diplomas que você tem em quadros na parede, não é sobre o seu saldo bancário, mas é sobre a direção e a provisão de Deus na vida da sua família. Quando o ministério de Josué está terminando, ele já está velho e ele vai se despedir do povo de Israel, ele convoca toda a congregação e ele começa a fazer um memorial de tudo aquilo que Deus fez. Quando eles saíram do Egito e da conquista da terra, em determinado momento ele pergunta para o povo: e aí, o que vocês vão querer fazer? Quem vocês escolhem seguir e servir? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? O Deus que nos trouxe a essa terra que emana leite e mel? Ou vocês vão querer seguir os deuses estranhos desses povos aqui desse mundo? E eu contextualizo essa pergunta hoje para mim e para vocês. A quem a gente quer servir? Que valores a gente quer levar para o relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa? Esses valores que o mundo apregoa? Desse tripé maldito do mundo e da carne e do diabo, que só querem causar ruína e destruição? Ou vocês querem seguir o projeto de Deus, projeto eterno, projeto de vida e bênção? Josué lança essa pergunta e ele prontamente responde em alto e bom som para todo o povo: eu não sei o que vocês vão escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você vai servir hoje? A quem sua casa vai servir hoje? A resposta é com vocês. A essa pergunta eu já respondi há algum tempo atrás, e sempre que eu me vejo à frente dela, eu já tenho a resposta pronta. Há quase 20 anos atrás, na Igreja Batista, terceira Igreja Batista do Plano Piloto, lá na Asa Norte, eu via as portas da igreja se fechando, a marcha nupcial começando a tocar, e entrou a mulher mais linda do universo naquele dia. E como se não bastasse Deus me presentear com ela, eu sempre gostei de mulher com cabelo curto. E ela estava com um cabelão comprido. Eu falava: corta o cabelo. Não, eu vou fazer um penteado. Mulheres, né? Mulheres. E quando eu vejo ela se aproximando mais de perto, ela estava com o cabelo curtinho. Foi ousada. E pela graça de Deus, há 19 anos a gente tem trilhado juntos. É só amar de rosas? Não, queridos. A gente passa pelas mesmas venturas e desventuras de cada um de vocês. Mas pela graça de Deus, eu tenho escolhido, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor. Eu quero convidar os casais que estão aqui nessa noite. Se você quer reafirmar esse compromisso diante de Deus nessa noite, eu quero que você se coloque de pé, que você tenha um momento de oração com o seu cônjuge agora. Olhe nos olhos dele. Se é momento de declarar o seu amor, o faça, não tenha vergonha. Se é momento de pedir perdão, faça. Mas que vocês apresentem a vida de vocês como casal diante de Deus nesse momento.
Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite entre nós. E o Senhor contempla cada casal aqui. E eu peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor, na Sua infinita sabedoria e misericórdia, guiou as suas histórias para que eles estivessem juntos e pudessem viver essa vida a dois. E eu sei, Senhor, que assim como eu, eles vivem desafios a cada dia, mas unidos a Ele, eu peço, Senhor, a Tua graça e o Teu favor, a Tua presença constante nos ajudando a sermos suporte um na vida do outro, a sermos servos uns dos outros, caminhando lado a lado, não diminuindo o outro, mas entendendo que ter alguém para compartilhar a jornada é dádiva do Senhor para as nossas vidas. Abençoa esses relacionamentos, Pai. Santifica esses relacionamentos. Dá sabedoria a cada um desses casais para criarem e encaminharem seus filhos nos caminhos do Senhor, e que eles possam ter sabedoria para preparar essas flechas e direcioná-las e lançá-las no momento oportuno. Eu abençoo a vida de cada um deles, Pai, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu oro agradecido por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Boa noite.